Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, sem exagero, um dos livros mais incendiários do século XX. Com certeza. O Homem Manipulado, de Esther Vilar, lançado lá em 1971. A fonte que a gente está usando é a transcrição de um audiolivro, que tem um prefácio bem interessante escrito em 2019 e uma introdução da própria Vilar de 98. Quase 30 anos depois, né? Exato. E a nossa missão hoje é entender o que exatamente essa autora disse que fez o mundo pegar fogo nos anos 70. Olha, pegar fogo é pouco. O livro foi uma verdadeira bomba atômica cultural. Ele foi lançado, assim, no auge da segunda onda feminista e propunha uma ideia que era, e ainda é, né, super radical. Que é a ideia de que a narrativa da opressão feminina era uma farsa. Basicamente isso. Confesso que quando eu li a premissa, meu primeiro pensamento foi: isso é um absurdo completo. Mas o que me deixou intrigado foi a reação. A autora recebeu ameaças de morte por décadas. Décadas. Então a pergunta que me guiou foi: que nervo ela tocou com tanta força? O que estava acontecendo naquele momento para gerar uma reação tão violenta? Essa é a pergunta-chave. E para responder, a gente precisa voltar para 1971. O prefácio da nossa fonte pinta um quadro bem claro. A segunda onda do feminismo estava com força total. Ícones como Betty Friedan, com o livro A Mística Feminina, questionando o papel da mulher. Certo. Do outro lado, a Guerra do Vietnã já durava 16 anos e o alistamento militar era obrigatório para os homens. E para completar, a revista Playboy era um império cultural. A fonte diz que a política sexual estava em chamas. Era um caldeirão de tensões. E no meio disso tudo, a Esther Vilar, que era uma médica, pesquisadora argentino-alemã, joga esse livro no mundo. E o impacto na vida dela foi devastador. É o que parece, né? Completamente. Na introdução que ela escreveu em 98, ela é muito sincera. Diz que foi demonizada, chamada de fascista, de traidora do próprio sexo. As ameaças eram constantes, violentas. Nossa. Ela chega a admitir que subestimou o poder do movimento contra o qual ela se posicionou. E ela diz algo muito forte, que se soubesse das consequências para a vida pessoal e profissional dela, provavelmente não teria escrito o livro. Isso dá a dimensão do terremoto que ela causou. É impressionante saber que a autora se arrependeu. Não pelo conteúdo, mas pelo custo pessoal. Exato. Isso só aumenta a necessidade de entender a tese central. Então vamos direto ao ponto. Qual é o argumento que virou o mundo de cabeça para baixo? A tese é uma inversão de 180 graus da narrativa feminista. Vilar argumenta que, historicamente e socialmente, não são os homens que oprimem as mulheres. São as mulheres que, de forma sistemática e até brilhante, exploram e oprimem os homens. Elas transformaram os homens em seus escravos de trabalho, e a principal ferramenta para essa dominação seria o sexo. É como se ela pegasse a estrutura de opressor e oprimido que o feminismo denunciava e só trocasse os papéis. Exatamente. Mas é uma troca sem meio termo, pelo que eu entendi. A visão dela é extremamente polarizada. Totalmente. O livro não tem espaço para nuances. Ou se é mulher e o mundo foi construído para girar ao seu redor, ou se é homem e seu propósito de vida é construir esse mundo para elas. E nessa lógica, como cada um é retratado? As mulheres são retratadas como criaturas preguiçosas, intelectualmente limitadas por escolha própria e mestras de uma grande conspiração social. E os homens? Já os homens são as vítimas. Puros, inocentes, trabalhadores, quase anjos enganados. O que é curioso porque essa idealização do homem e demonização da mulher é um espelho invertido do que alguns críticos acusavam o feminismo radical de fazer. Sim, ela usa a mesma arma, só que apontando para o outro lado. E o autor do prefácio que a gente está usando como fonte critica essa falta de nuance, certo? Sim. Ele deixa claro que nenhum dos sexos é totalmente culpado ou inocente e que a Vilar ignora essa complexidade para ter um argumento mais impactante. A força do livro está justamente nesse radicalismo. Não é um tratado sociológico, é um panfleto, é um grito. Certo. Então, se essa manipulação é tão grandiosa e eficaz, a próxima pergunta é como? Que ferramentas as mulheres usariam nesse sistema que a Vilar descreve?
Bom, ela detalha um sistema que começa literalmente no berço. A primeira ferramenta é o que ela chama de treinamento na infância. No berço mesmo? Sim, as mães, segundo Vilar, são as primeiras agentes desse sistema. Elas condicionam os filhos de maneiras diferentes. Para os meninos, dão brinquedos que desenvolvem habilidades úteis para o trabalho. Trens elétricos, kits de montar, blocos. Coisas para construir. Exato. O objetivo é prepará-los para serem bons provedores. E para as meninas? Para as meninas, dão bonecas. O objetivo não é ensiná-las a brincar, mas a gerenciar. A menina aprende a ser mãe, a cuidar, a administrar a propriedade dela, que no futuro vai ser a casa, a família. Entendi. Mas a parte mais engenhosa desse treinamento, segundo a Vilar, é viciar o menino em receber elogios e aprovação de uma figura feminina. A mãe o elogia pelas construções dele, pela inteligência, e ele passa a vida inteira buscando essa mesma validação em outras mulheres. Ele é condicionado a agradar. É uma base psicológica muito forte para o que vem depois. Muito. E a segunda ferramenta, pelo que li, é quase uma performance, uma atuação. A tal da auto-admiração. Sim, o que hoje a gente talvez chamaria de incompetência estratégica, sabe? Vilar descreve como as mulheres fingem ser fracas, frágeis, incapazes, para que os homens façam todo o trabalho pesado. O clássico, não sei trocar um pneu. Esse é o exemplo perfeito que ela usa. A anedota da mulher com o pneu furado na estrada. É uma imagem muito forte. Muito. A mulher para o carro, faz aquela cara de desamparo e espera. Logo aparece um homem para salvá-la. Ele troca o pneu, suja as mãos de graxa, se atrasa e ela agradece. Cobre ele de elogios, agradece pela força masculina e segue viagem, limpa e no horário. Para Vilar, ela não é a vítima, ela é a predadora. Usou a fraqueza percebida como uma arma. É uma visão de mundo de um cinismo impressionante. O que nos leva à terceira ferramenta, que talvez seja a mais polêmica de todas. A mais polêmica, com certeza. O sexo como moeda de troca. Essa é a pedra angular do argumento dela. Vilar postula que as mulheres, em geral, têm um desejo sexual bem menor que o dos homens. Sabendo disso, elas reprimem e controlam o próprio desejo para transformá-lo num bem valioso, um capital. E o impulso sexual masculino se torna a maior fraqueza do homem, o seu calcanhar de Aquiles. Vamos parar aqui um segundo. A ideia de sexo como capital e do desejo masculino como uma fraqueza a ser explorada é brutal. Reduz a intimidade a uma transação. Exatamente. E o casamento, nesse sistema, é o contrato mais caro de todos. É o preço que o homem paga para ter acesso exclusivo e regular a uma vagina. O sexo vira o pagamento pelo trabalho e sustento que ele provê. É uma visão fria, calculista. E essa lógica se estende até para a aparência. É a quarta ferramenta, o mito do masculino. Isso. Vilar argumenta que foram as mulheres que definiram o que é ser masculino e fizeram isso de acordo com a sua conveniência. Qualidades como força, coragem, ambição são exaltadas como masculinas porque são úteis para a mulher. Um homem forte trabalha mais, um ambicioso ganha mais dinheiro. Perfeito. A própria aparência masculina é funcional, é moldada para o trabalho. Roupas práticas, cheias de bolsos, cabelo curto, sem adornos. A única joia permitida, como ela aponta, é a aliança de casamento. E até a aliança tem uma função prática. Para Vilar, não é um símbolo de amor, mas uma etiqueta. Indica que aquele animal de carga já tem dona, que ele já está sendo usado por alguém. É uma imagem muito forte e desoladora. É um sistema fechado e, na visão dela, perfeito. Então, quais as consequências para a vida do homem que está preso nesse sistema? Como é o dia a dia desse escravo? A vida masculina é descrita como uma tragédia de potencial perdido. O homem é condenado a jogar o mesmo jogo a vida inteira, que é o seu trabalho. Certo. Ele não pode se dar ao luxo de explorar outros interesses, a criatividade, porque ele precisa se especializar no que dá mais dinheiro, para sustentar a mulher, a família. E ela lamenta isso. A liberdade e criatividade dele são canalizadas para servir o que ela chama de necessidades primitivas das mulheres. É uma visão bem sombria
E ela atualiza esses pontos na introdução de 98, né? Sim, e são pontos que geram debate até hoje. Ela lista o alistamento militar, que ainda era obrigatório para homens em muitos países, a idade de aposentadoria, muitas vezes mais alta para homens, mesmo com uma expectativa de vida menor. E a guarda dos filhos. Exato. A guarda no divórcio, que era quase sempre concedida à mãe, com a justificativa de que o homem precisa trabalhar para pagar a pensão. Para ela, são provas de que o sistema de exploração continuava intacto. Ok, então esse é o retrato do homem. E qual é o outro lado da moeda? Como a Villard descreve o universo feminino, a vida dentro dessa gaiola dourada? É um retrato igualmente depreciativo, talvez até mais. Ela descreve a existência feminina como animalesca, focada só no bem-estar físico, no conforto, na procriação. Segundo Villard, as mulheres deliberadamente deixam a capacidade intelectual delas atrofiar, porque simplesmente não precisam dela para sobreviver nesse sistema. Pensamento crítico, curiosidade, tudo isso é visto como desnecessário. E o mundo social delas? Se o homem é só um provedor, com quem elas se relacionam? O mundo de uma mulher, na visão da Villard, gira em torno de outras mulheres. É com elas que ela compete, para elas que se veste. A opinião de um homem sobre a aparência dela é de um amador. A validação real vem de outras mulheres. Exato. São as únicas que entendem as regras do jogo. O homem é uma figura periférica, uma ferramenta. Isso me leva a um dos pontos mais chocantes do livro, a visão dela sobre o trabalho doméstico. Enquanto o feminismo via como fonte de opressão, ela vira isso de cabeça para baixo. É a inversão mais radical dela. Para Villard, o trabalho doméstico não é um fardo. É uma atividade perfeitamente adequada ao baixo nível intelectual que ela atribui às mulheres. É uma fonte de prazer. Prazer? Sim. Ela usa a expressão orgias de higiene pessoal para descrever a satisfação de limpar e organizar a casa. São tarefas simples, repetitivas, que não exigem esforço mental e dão uma sensação imediata de controle. É uma afirmação calculada para chocar, para ofender. Ela pega o principal símbolo da opressão feminina, segundo o feminismo, e o transforma num paraíso de simplicidade. É o ápice da provocação. Sem dúvida, é nesse ponto que o livro se revela menos como uma análise e mais como um ataque direto, um ato de guerra cultural. Chegando ao fim da nossa análise, fica a pergunta: como é que a gente deve encarar o homem manipulado hoje? É para ser levado ao pé da letra? Acho que nem a própria Villard esperava isso. O fascinante é que a obra funciona mais como uma provocação filosófica do que como um estudo sociológico. É um panfleto, sabe? Um texto curto, agressivo, com um argumento radical feito para abalar. Entendi. O autor do prefácio que a gente usou tem uma ótima definição. Ele diz que Villard elucida, mas nunca dita regras. Ela descreve o mundo como ela o vê, mas não oferece um manual de como as coisas deveriam ser. A intenção, então, não é ser precisa, mas ser um catalisador, forçar quem lê, seja homem ou mulher, a questionar os papéis de gênero que assume sem pensar. Ao apresentar o cenário mais extremo e invertido possível, é uma terapia de choque. Perfeitamente colocado. É uma obra que te obriga a se posicionar. Você pode odiar, pode concordar com alguns pontos, mas é impossível ler e ficar indiferente. E talvez esse fosse o objetivo, né? Com certeza. E isso nos leva a um último pensamento para reflexão. O livro inteiro argumenta que os homens são condicionados, manipulados para a escravidão. No entanto, num capítulo chamado Autocondicionamento, a própria Villard escreve uma frase que parece contradizer tudo. O homem está preso em uma armadilha que ele mesmo criou. Exatamente. Isso muda a perspectiva. Sugere que os homens não são só vítimas passivas, mas cúmplices na própria subjugação. É uma reviravolta sutil, mas que é crucial. Se o homem ajuda a construir e manter a própria prisão, a questão fica muito mais complexa. Não é mais uma história simples de opressores e oprimidos. Exato, fica a pergunta no ar. O que significa se o escravo não apenas constrói, mas também segura as chaves da sua própria cela? E por que ele escolheria não usá-las? Isso abre toda uma nova dimensão para o debate que a Villard iniciou.